Desde Patrick Mahomes literalmente pagando os árbitros até times usando torcedores falsos, ou, no meio de um Super Bowl, alguém desligando as luzes para ganhar $1 bilhão. Qual o momento mais manipulado da história da National Football League neste vídeo? O de CeeDee Lamb foi além de manipulação. Ele acabou exposto diante de um estádio inteiro da National Football League, porque perto do final de um jogo apertado, os Cowboys fizeram uma jogada em que estavam prestes a assumir a liderança, quando o árbitro aparentemente nem percebeu que o CD teve as calças puxadas, tipo, como assim? Isso foi uma droga. Ou pelo menos interferência de passe. E os árbitros claramente viram isso. Como nenhuma bandeira foi lançada, os Cowboys não marcaram pontos nessa jogada e ainda perderam tempo, o que contribuiu para a derrota. As pessoas se irritaram dizendo que parecia armado e que a National Football League lembrava a WWE. Torcedores rastrearam um árbitro, descobriram que ele era da Flórida, perto do local do jogo, e acharam que ele manipulava para favorecer seu time local. Mesmo com a surra de CD ao vivo na televisão, isso não se compara a outros momentos mais manipulados da National Football League que veremos neste vídeo. Jogadores da National Football League já subornaram árbitros. Houve manipulação que resultou em ganhos de mais de $1 bilhão, entre outros casos. Antes disso, outro caso manipulado resultou em multa de mais de $15 mil a um jogador. O forte impacto em Drew Brees causou o fumble e fez Ahmad Brooks ser penalizado por contato no pescoço do quarterback. Mas depois de rever o replay, o braço de Ahmad envolveu a parte de cima do peito de Brees, não o pescoço dele, então a marcação estava errada. Aquela marcação deu outra chance para os Saints, que acabaram vencendo. Imagino como os torcedores dos 49ers ficaram. As pessoas acharam que a National Football League pediu para os árbitros protegerem os quarterbacks nesses momentos. Artigos afirmaram que Brees foi tratado como estrela, mas lendas da National Football League disseram que o tackle foi limpo e que árbitros favorecem quarterbacks. Quando o próprio autor do tackle disse "isso é besteira", o futebol americano enfraqueceu, não é mais de verdade. A National Football League decidiu revisar a jogada e talvez corrigir as coisas agora. Mas será que corrigiram? De forma alguma, eles só pioraram a situação. A liga confirmou que Ahmad fez contato forçado na cabeça ou pescoço e o multou em quase $16 mil. 16 suspensões só pelo gesto com as mãos? Bem, isso não é tão louco quanto o próprio equipamento da National Football League manipular um jogo, só para tirar desse próximo jogador a chance de fazer história na National Football League. Essa situação ocorreu com o kicker dos Vikings, Will Riker, que nas 4 primeiras semanas acertou 7 de 7 field goals e 9 de 9 pontos extras. Ou seja, 100%. Ele estava tão em alta que fez um field goal de 62 jardas, o mais longo dos Vikings. Mas essa não era a única marca histórica que ele estava buscando. Will estava tentando se tornar o segundo Viking da história a não errar nenhum chute durante toda a temporada. Quando seu time foi a Londres para um jogo internacional, estavam empatados com os Browns, quando Will se preparou para um chute que igualaria o placar. Mas foi aí que... Opa, espera um minuto. Volta. Você viu isso? Observando melhor, ele não errou o chute por acidente. A bola atingiu o fio da câmera da National Football League e ricocheteou. Segundo as regras, isso deveria permitir um novo chute. Como os árbitros disseram que foi só um erro, mesmo após revisão, um momento lendário acabou arruinado. A National Football League teve sorte, pois os Vikings venceram no final e o jogo não foi totalmente arruinado. Ainda assim, muitos torcedores notaram que a legenda da National Football League sugeria que o jogo foi decidido nos últimos segundos, dando a entender que a liga manipulou o resultado. Disseram que só vê o rosto do Fieldflix quem se inscrever, então inscreva-se. Eles não disseram isso, mas afirmaram que um momento manipulado tirou do Will a chance de fazer história na National Football League, mas por mais insano que aquilo tenha sido, eu nunca jamais imaginei que o Chiefs sairia impune com seus momentos manipulados. Ou um momento tão manipulado que rendeu mais de $1 bilhão a alguém. Vou contar tudo depois que esse time da National Football League manipulou momentos com torcedores falsos. Eu não sabia que isso era possível, mas aconteceu porque na época os Rams não tinham torcedores fanáticos e sobravam muitos assentos para os adversários. É por isso que durante um jogo entre os Rams e os 49ers, praticamente onde você olhava, era tudo dourado e vermelho, porque o estádio deles foi completamente tomado pelos torcedores dos 49ers. Curiosamente, quando o jogo ficou disputado, os Rams tiveram uma terceira descida crucial que animou muito seus torcedores. Ok, de alguma forma a torcida estava torcendo mais alto do que nunca, mesmo não tendo tantos torcedores assim, então as coisas começaram a ficar suspeitas. Alguém até registrou o momento de outro ângulo, mostrando como os Rams provavelmente estavam usando sons de torcida falsos. Nenhum desses torcedores está fazendo barulho. Quando vi isso, fiquei tipo, o quê? O quê? Ah, de jeito nenhum. Como as pessoas não estavam de pé, nem pareciam se importar com o jogo, ficou claro que os Rams não usavam aplausos falsos da torcida.
Eles tinham que fazer isso nos grandes momentos só para que os jogadores sentissem que tinham uma grande vantagem de jogar em casa, ou seja, tentando manipular o resultado. Eles colocam barulho de torcida falso porque a torcida deles não é tão animada assim. Estão usando som de torcida falso? Sim. Isso é tão estranho. Nas terceiras descidas, a torcida está sentada, mas ainda assim há barulho vindo de algum lugar. Então, ano passado, a gente ficou olhando em volta e pensamos: ah, não, esse barulho vem das caixas de som, porque essa torcida não está animada agora. Ninguém está gritando. Se até outros jogadores da National Football League acham que os Rams trapaceiam, imagine se eu dissesse que o maior jogador da história só virou o melhor porque a National Football League manipulou momentos para isso. Tom, filho da mãe Brady, você já sabe de quem essa história se trata. Por anos vi histórias sobre a National Football League, manipulando situações para transformar Brady no favorito e melhor jogador. Não me surpreendi quando o próprio Brady admitiu que um momento decisivo em sua carreira nunca deveria ter ocorrido. Ele tentava chegar ao seu 5º Super Bowl, mas só precisava superar o Jaguars. Agora, eles sempre foram ruins e são conhecidos como especialistas em entregar jogos que nunca nem chegaram a um Super Bowl, então eu definitivamente esperava que eles fossem atropelados. Mas foi aí que o Jaguars entrou em campo dando uma surra, marcando touchdowns e field goals com facilidade, até que eventualmente Brady estava perdendo por 10 pontos com pouco tempo restante. Com os Patriots desesperados por uma faísca, o time dele fez uma jogada maluca em que seu companheiro teve a bola arrancada das mãos. Mas aquele árbitro idiota achou que o jogador do Jaguars tinha sido tocado enquanto estava no chão, então a jogada foi considerada encerrada, quando na verdade ele nem tinha sido tocado e deveria ter podido correr até a endzone para marcar um touchdown e dar ao Jaguars uma vantagem de 17 pontos, o que basicamente garantiria a vitória. A marcação errada quase mudou o jogo, por isso não surpreende que o jogador tenha jogado a bola no chão e quase acertado alguém. Agora o momento do jogo mudou completamente. Os Patriots retomaram a posse e marcaram 14 pontos seguidos, virando o jogo e vencendo. Isso levou Brady ao Super Bowl, onde conquistou seu 5º anel. O mais surpreendente é que até Brady admitiu ter sido ajudado pelos árbitros. Final da American Football Conference de 2017. E os torcedores dos Jaguars provavelmente adoraram a chance de comentar: Miles Jack, ele estava no chão. Ah, não, eu não acho que ele estava no chão. Meu Deus, também não acho que vamos alcançá-lo. Eu com certeza não iria tentar derrubá-lo. Obrigado. Nação Jaguars, aí está. Eu sei. Não é sua culpa. A culpa é dos árbitros. Eu sei. Manipular para um jogador não é tão absurdo quanto a National Football League tentar manipular um Super Bowl só para lucrar mais de $1 bilhão. 3 de fevereiro de 2013 em Nova Orleans, Louisiana. Os Ravens jogavam contra os 49ers em um dos Super Bowls mais emocionantes de todos os tempos. Os Ravens começaram dominando, marcaram vários touchdowns seguidos e ainda fizeram um retorno de kickoff de 109 jardas, o mais longo da história da National Football League. Meu Deus. Mesmo dançando no meu quarto enquanto os 28-6 a National Football League temia que a goleada fizesse outros torcedores perderem o interesse e precisou agir rápido. E do nada as luzes se apagaram devido a um dispositivo com defeito causou queda de energia. Agora, algo apagando no maior jogo do ano, achei que só eu faria isso. Mas o jogo já atrasava 34 minutos e estava prestes a mudar a National Football League para sempre. Porque assim que as coisas se recuperaram, o momento estava completamente fora do favor dos Ravens. Os 49ers logo dominaram, fazendo 17 pontos seguidos e iniciando uma reação. No fim, mesmo com a vitória dos meus Ravens na sorte, a manipulação da National Football League com as luzes criou um drama inédito e deixou o jogo mais emocionante e viral, exatamente como a National Football League queria. Mais torcedores assistiram ao segundo tempo em vários canais, permitindo exibir mais comerciais. Esses são alguns dos principais motivos para a National Football League faturar cerca de $1,3 bilhão no Super Bowl. Não só eu e os torcedores achamos que o jogo foi manipulado para prender a audiência, até o principal jogador dos Ravens suspeitou que o apagão foi proposital. Muita coisa aconteceu em 100 anos, mas só houve um Super Bowl em que as luzes se apagaram. Tem um pouco de... Diga direto quem decidiu isso. Eu não sei. As luzes do estádio de bilhões de dólares só apagam se algo estiver em risco, Peyton. Galera, isso é uma decisão executiva. Apaguem as luzes. Cara, isso é loucura, mas por $1 bilhão eu faria muita coisa. Enfim, e falando em dinheiro, Patrick Mahomes e os Chiefs estiveram envolvidos em outros 3 momentos manipulados, envolvendo o pagamento dos árbitros e uma das torcedoras mais odiadas da National Football League de todos os tempos, Taylor Swift. O primeiro lance manipulado foi quando os árbitros permitiram que os Chiefs violassem as regras da National Football League de propósito. Eles estavam perdendo em um jogo apertado e do nada um gandula chamou a atenção do árbitro para ajudar o técnico a pedir um tempo.
Embora as regras da National Football League proíbam gandulas de pedir tempo, o pedido foi aceito e os Chiefs puderam reorganizar sua estratégia. Logo depois eles fizeram o touchdown da virada. Eles venceram por causa daquele pedido de tempo irregular que virou touchdown. Torcedores reclamaram, foi armado para os Chiefs, isso é ilegal. Disseram que os árbitros permitiram trapaça descarada. Não só os torcedores comentam os momentos armados dos Chiefs. O segundo caso foi quando uma estrela da National Football League comentou sobre a liga organizar um jogo com Taylor Swift. É um fato absolutamente conhecido que, no momento em que ela começou a ir aos jogos dos Chiefs, a National Football League não só postou sobre ela nas redes sociais 34 vezes, o que gerou 170 milhões de impressões. As vendas das camisas de Travis Kelce cresceram 400% e a National Football League ganhou 4 milhões de novas fãs mulheres. Até o comissário disse, vemos os dados, pessoas comentam sobre o jogo que não falavam antes. Seja qual for o motivo, estou tranquilo com isso. Então, obviamente, eles queriam fazer tudo o que pudessem para manter o hype e garantir que Taylor continuasse indo aos estádios, o que fez com que eles manipulassem outro jogo. Já era tarde quando os Jets tiveram a chance de vencer os Chiefs, especialmente quando Mahomes precisava conseguir uma primeira descida extremamente longa. Mesmo assim, conseguiram um espaço aberto para correr e alcançaram a primeira descida. Como isso foi possível? Ah, eu sei. É porque um jogador dos Jets estava sendo segurado como nunca vi antes. E tudo isso aconteceu bem na frente do árbitro. Agora, se aquele momento já não parecia manipulado o suficiente, pouco depois, os Chiefs ficaram presos em outra terceira descida longa, onde dessa vez, Mahomes lançou uma interceptação. Achei que nada salvaria o Mahomes, pois isso deveria ter dado a bola aos Jets. Mas assim que os árbitros viram que os adversários pegaram a bola, cara, é claro que ele jogou uma bandeira. Pensei, em quem e por quê? Porque isso saiu do controle, principalmente após o árbitro dizer que Sauce Gardner estava segurando. Meu Deus, aquela marcação ruim deu ao Mahomes mais uma chance que ele aproveitou para avançar, gastar tempo e vencer o jogo de novo. Para piorar, a National Football League praticamente torceu para os Chiefs, colocando Chiefs estão 2-0 como Swifts na bio do Instagram. Isso fez o Sauce twittar. Talvez se eu fosse um Swift, o árbitro não teria jogado a bandeira. Isso é insano. Mas árbitros manipulando 1 ou 2 jogos para os Chiefs, isso não é tão louco quanto esse momento final que é 17 vezes mais insano. E vai definitivamente expor Mahomes por pagar os árbitros, porque eles têm manipulado as coisas para ele parecer melhor do que realmente é. Assim como a interceptação anulada contra os Jets, muitos já estão cansados de ver Mahomes ter sorte após jogadas horríveis. Até mesmo um torcedor nerd foi a fundo e descobriu que, desde 2018, Mahomes lidera a liga em interceptações anuladas, ou seja, os árbitros impedindo que elas aconteçam. Desde um passe ruim seguido de falta injusta para os adversários, quando foi o jogador dos Chiefs que derrubou alguém, até Mahomes lançar uma interceptação e ser salvo por uma leve falta de roughing the passer, que até o próprio jogador achou exagerada. Várias interceptações lançadas por Mahomes foram anuladas por interferência de passe ou toque mínimo em jogador, mesmo quando o passe era ruim e ainda assim marcaram falta. Tipo, mano, não tem como essa besteira ser marcada em alguns dos momentos mais importantes. E mesmo com tudo isso eu olhava pros árbitros assim... Você é um covarde. Os árbitros têm manipulado tantos momentos a favor do Mahomes que, desde 2018, ele lidera a liga em interceptações anuladas, não com 6 ou 7, mas com 17. Então ele deve estar pagando os árbitros em segredo ou algum colega faz isso, já que vimos árbitros receber dinheiro antes, mas você nunca presenciou, então te vejo lá. Você sabe o que fazer.